direto no canal Chupa essa manga, que estou o professor Jean, e a partir de agora teremos uma revisão, é a N2, deixa eu tirar aqui a musiquinha aqui, N2 Colégio Santa Isabel, paz e bem a todos e a todas, tudo bem? Vamos lá, gente, N2, primeiro ano do ensino médio, menino, chupa essa manga aqui, Como eu disse pra vocês, o vídeo é super amador, aqui tá no meu escritório aqui. E você vai ouvir som de menino gritando, som de mobilete passando, metrô passando. O Satanás vai ser presta atenção aqui em mim, beleza? Então vamos lá. Gente, deixa eu começar aqui, primeiramente pelo conteúdo programático. Eu não posso esquecer nem você que na nossa prova, a nossa N2 contempla a N1. Qual foi o conteúdo da N1, Jean? Capítulo 1, Grécia e Roma, certo? O que é N2? Da Idade Média aos Estados Nacionais, capítulo 2, que é o A2, e mais o A3, absolutismo e mercantilismo. Um assunto que está, entrelaçado com o assunto da Keula, certo? Da Keula, expansão marítima e América Espanhola. Show? Tem nem por onde correr, menino. Bora pra cá, bora pra cá. Então, gente, deixa eu começar aqui, deixa eu colocar aqui uma musiquinha aqui só de fundo aqui pra a gente se concentrar. Música pra concentrar, tá certo? Isso aqui não, música só pra concentrar. Certo? Beleza? Bora pra cá comigo. Gente, tem uma coisa que eu gosto demais do assunto da N1. Uma coisa importante que me chama muita atenção, certo? Que se eu fosse você, explorava mais um tico, como os pernambucanos dizem, mais um tico, certo? Que é o seguinte, cara, eu gosto muito de um ponto que tem aqui na apostila. Deixa eu até pegar pra você, pra mostrar pra você. Aqui é assim, a gente mata a cobra e mostra a cobra. Bora, mais. Presta atenção. Cadê? Deixa eu chegar lá. Calma, menino, calma, menina. Cadê, Jean? Eu gosto de uma coisa aqui do Império Romano, que é justamente, olha, tá até em destaque, página 33, mas na verdade começa na 32. Deixa eu mostrar pra vocês, na página 32, o item 2.8 tem assim, surgimento e crescimento do cristianismo. Pegou aí? Gravou? Beleza. Do outro lado, em negrito, tá escrito o que, menino? Tá escrito o que, menina? Édito de Milão. Lembrando que os últimos imperadores, a começar aqui pelo famosíssimo Constantino, o imperador Constantino, ele é o cara que promulga o Édito de Milão, que na verdade ele concede liberdade de culto aos cristãos. E detalhe, a sua esposa era cristã. Chupa essa manga. A esposa do Constantino, né? E aí, cara, ele libera, né? Agora é livre culto dos cristãos. Lembrando que Roma é politeísta, aquela coisa toda, blá 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 blá, que nós já sabemos. Só que tem um outro édito também. O Édito de Milão que eu acabei de citar aqui, né? Ele concede liberdade de culto aos cristãos. Mas o Édito de Tessalônica, com isso, em 391, porque em 313, século IV, né? Em 313, é o Édito de Milão. 391, já no finalzinho do século IV, né? Tá certo? É que por decreto do imperador Teodósio, já é outro imperador, mudou, a religião cristã se torna oficial do Império Romano. Então nós temos dois éditos. Milão, Constantino. Tessalônica, Teodósio. Milão, Constantino libera o culto aos cristãos. Teodósio, édito de Tessalônica, certo? Agora oficializa o cristianismo, religião do imenso Império Romano. Chupa essa manga, menino! Pronto, eu acho muito importante. Eu acho importante. Deixa eu dizer outra coisa que também eu acho importante, né? Que tá lá na sua apostila também. Pera aí, menino. Página 27. Cara, não. Presta atenção, olha aqui. Você tá vendo o Coliseu? Gente, eu vi o Coliseu. Eu tava dentro do Coliseu, eu entrei no Coliseu. Cara, o Coliseu, mas é uma coisa assim. Meu Deus, o que é isso? Cara, é um negócio assim fora do normal. Aqui tem uma política super, hiper, mega importante. A tal da política do pão e circo. Olha o que é que tá em negrito aqui. Olha aí. Meu amigo, aqui é assim, Aqui é a manga da questão. Negócio de cereja do bolo. Agora eu vou dizer a cereja do bolo. Não. É a manga da questão.
Escuta, menino, essa providência deu origem a uma política que ficou conhecida como pão e circo. Já qual era a ideia fundamental da política do pão e circo? Era manter o povo quietinho, quietinho, sem revoltas. Era preciso para garantir isso, comida e diversão, pão e circo, tá certo? Então, isso que faz parte do Império Romano, né? Quando conquistava povos, né? Para poder submeter essas populações, né? Ao trabalho, sem discutir política. Meu amigo, porra o pau aí, comida e diversão para esse povo, era quase o ano inteiro. Eu acho muito interessante. Mas é muito mesmo, muito mesmo. Passando um pouco mais no nosso assunto, agora mergulhamos na Idade Média. Agora, bebê, agora, companheiros e companheiras, presta atenção, da Idade Média aos Estados Nacionais. Aqui sim. Então, a Idade Média, como nós aprendemos, ela começa justamente no século V, né, 476 depois de Cristo, com a queda do Império Romano você que está me vendo, deixa eu ver, do Ocidente, beleza? Bárbaros germânicos, visigodos, vou citar alguns, visigodos, ostrogodos, lombardos, suevos, anglos, saxões, etc, né? Vários. E vai até o século XV, porque são 10 séculos, são 1000 anos de Idade Média. Século XV, 1453, já a queda do Império Romano do Oriente, a tomada da cidade de Constantinopla. Vixe, Constantino, exatamente. O do Édito de Milão, que eu acabei de citar, que liberou contra os cristãos. Chupa essa manga. Então presta atenção, menino. Olha só. E aí dentro dessa peça, aqui é só uma revisão, menino. Eu tô só tirando aqui a poeira, meu amigo. As teias de aranha. Isso tem que ser, ó, rápido. E aí o que é que acontece? Em 1453, os turcos otomanos, que professam agora o Islã, cara, esses caras tomaram Constantinopla, a capital do Oriente. Fim da Idade Média. Mas sobre a Idade Média, tá certo? Eu não posso esquecer que a Idade Média, a espinha dorsal da Idade Média é justamente a religião católica, tá bom? Não posso esquecer que isso é super importante. E é interessante pensar uma coisa que a gente falou lá na sala de aula, que essa Idade Média, esse sistema político e econômico, esse modo de produção que vai ser instituído agora, esse mundo rural que está se apresentando, o modo de produção feudal, né? Daí de onde deriva o nome feudo, que na verdade se designa a ideia de benefício, terra, propriedade de terra. Lembrando que nessa propriedade de terra existe um chefe. Esse chefe é conhecido, o dono da terra, ele é conhecido como o senhor feudal. E lembrando que nessas áreas territoriais que ele tem como posse, ele instituiu várias taxas, várias obrigações que tem lá no nosso material bem bonitinho. Cara, tem até uma tabela, no nosso material tem até uma tabela bem bonitinha. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Tem uma tabelinha só o filé, menino. Tem uma manga bem docinha aqui, menino. Anota aí, viu? Para o vídeo, volta, escuta de novo o Jean falando. Anota. Olha, cara, tá aqui na página 4. Ó, na página 41. Tá vendo a tabelinha, ó? Aí tem aqui, ó, corvéia, captação, banalidades, prestações, dízimo, talha, mão morta. Então, cara, corvéia, não. O cara tinha que trabalhar gratuitamente, corvéia, essa taxa. Trabalhar gratuitamente alguns dias no manso senhorial. O manso senhorial era aquela reserva de terra que era exclusivamente do senhor feudal. Sem contar com as banalidades, cara. Você tinha que pagar pelas instalações que você precisava para trabalhar, cara. Entende? O moinho. Cara, eu precisava usar o moinho. Pague uma taxa, meu filho. Tá, pague. Entende? Aí tinha a mão morta, que a gente explicou na sala de aula. Ridículo. Mão morta. Era uma taxa que era paga, que a família tinha que pagar para
por causa do pai que liderava aquela família e que o filho mais velho ia substituí-lo, mas ele tinha que pagar uma taxa. É uma banalidade mesmo, era isso. O dízimo que era a décima parte, esse era o imposto exclusivo do clero. E falando em clero, lembra da nossa pirâmidezinha social que nós fizemos, a pirâmide social, que nós temos lá no topo, que é o primeiro estado, o clero. Nós temos um pouco abaixo a nobreza, que é o segundo estado, e os servos, terceiro estado. Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. Primeiro estado, segundo estado, terceiro estado. Sociedade estratificada. E quem está na base, num regime de servidão, né, pagando várias taxas, é o servo, certo? O camponês, o servo, tá certo? Então não esquece, o servo. Feudalismo, não existe feudalismo sem a servidão, sem o regime de servidão, tá bom? Os servos, tá bom? Passando um pouco mais, tem uma coisa também importante, já que eu falei que a espinha dorsal é a igreja, cara. Se a espinha dorsal é a própria igreja, você vai lembrar que nós falamos sobre, no ano de 1054, mais precisamente no século XI, né, o ano 1054, a gente aprendeu que passou a aparecer algumas que o Império Romano do Ocidente classificou como heresias do Oriente. Tá lembrado que eu até montei na lousa as heresias do Oriente, não, os bizantinos, eles dedicavam, cara, boa parte do seu tempo às discussões religiosas, às discussões teológicas. E aí dentro dessa questão toda, eles começaram a rejeitar alguns dogmas católicos. Lembra que até a gente falou sobre a questão dos dogmas, né? Que na verdade o dogma é um princípio, o dogma é uma afirmação, né, religiosa, que ela é mantida como base de fé. E no caso, quem está falando aqui da fé católica, então, e aí eles passaram a classificar como heresias. Lembra que eu citei 3 importantes? Se liga agora na manga da questão, menino, na manga da questão. Eu citei lá como exemplos dessas heresias, justamente uma delas, monofisismo. Estão lembrados? Anota, vai, anota aí no caderno. Escreve: monofisismo, negação da natureza humana em Cristo. Eles só aceitam que Jesus tinha exclusivamente a natureza divina. Zé Fini. Já é outra, anota, pega o caderno. Tá lá no meu resumo que eu botei na lousa. Mas anota de novo. Iconoclastia. Não. Essa é muito interessante. Essa é muito interessante porque não se aceita o culto às imagens santificadas. Lembra que todo o Império Romano era uma coisa só, Igreja Católica Apostólica Romana. Mas a parte oriental, como a gente acabou de falar, né, as discussões religiosas, teológicas, começaram a negar alguns princípios, né? E aí a questão iconoclasta, como nós chamamos, ela é muito interessante porque ela deriva justamente da oposição. Que oposição, gente? Do cristianismo primitivo, né, ao culto que as religiões pagãs greco-romanas, né, devotavam nas representações plásticas de seus deuses, né, nas representações, um ícone, né? Então, é como se os iconoclastas estivessem voltando para o cristianismo primitivo, que não usava as imagens. Passa a usar imagens, como a gente aprendeu, por conta dessa fusão, né, das religiões greco-romanas, que os caras aceitavam o uso das imagens. Então, por isso que quando a Igreja Católica Apostólica Romana nasceu, ela se utilizou também destes princípios greco-romanos, da cultura greco-romana. Então, a aceitação das imagens. Mas agora o Oriente, com essa heresia iconoclasta, nega, não aceita o culto às imagens santificadas. Estou no segundo. Já é a terceira e última, nestorianismo. Estão lembrados? São três. Negação da virgindade de Maria, a mãe de Cristo. Tá certo? Então, já o que é que deu nisso tudo? Qual é a consequência disso tudo? O nascimento de mais uma igreja cristã. Então, houve uma divisão. É como se fosse assim, peraí, deixa eu pegar aqui.
Deixa eu pegar aqui 2 pincéis, certo? Vamos aqui usar aqui esses dois aqui, para representar aqui, ó. Império Romano do Ocidente, beleza? O pretinho aqui. Império Romano do Oriente, o vermelhinho. Então, uma coisa só, certo? Uma coisa só. Igreja Católica Apostólica Romana. Mas aí o que é que aconteceu? Os bizantinos, né? Que se utilizavam boa parte do seu tempo, né? Nas discussões, como eu falei, teológicas. E aí eles passaram a rejeitar alguns dogmas católicos, como eu falei, né? E aí a própria autoridade do bispo. Aí essas heresias, como eu citei, iconoclastia, o monofisismo e agora o nestorianismo, aí acabou acontecendo isso aqui, ó, a separação. Por isso que chamamos cisma do Oriente. Cisma é separação. Então, separação do Oriente. Continua essa aqui, Igreja Católica Apostólica Romana, e essa agora, a Igreja Ortodoxa Grega. Beleza? Todo mundo entendeu? Show de bola! Tá certo? Isso aqui é muito interessante também. Agora, tem uma coisa importante que vai caminhar para o término, que eu acho importante também. Estou citando alguns pontos importantes. Você tem que ler todo o seu material, né? aquelas minhas anotações, e aí só alegria, bebê. Mas aí tem umas coisas importantes que vão começar a trabalhar para o fim da Idade Média, que é justamente, sabe o quê? É justamente a peste, por exemplo, a fome, por exemplo, a guerra que a gente falou, né? Então, o Império começa a trabalhar para um final, né? Então, esses elementos se colocaram como assim, como eu posso dizer, muito visíveis, né? E terríveis até, para que desencadeasse uma crise no século XIV, já no final do século XIV, né? E aí isso vai gerar uma consequência, não tem como. Isso aí vai gerar uma consequência, e a consequência é o processo de centralização. Lembrando que no feudalismo ele é descentralizado, cada senhor é dono e administra como quer a sua terra, o seu benefício. Então toda a Idade Média ela é o que? Descentralizada, mas em virtude da peste, em virtude da fome, em virtude da guerra. Hidratar aqui um pouquinho. Então, esses elementos começaram a ficar muito estampados. E aí não deu. Começam a desenrolar de um processo de centralização. Começa a se desenrolar um processo de centralização. Já estou falando do próximo capítulo em si, né? Isso se intensifica em um poder que a gente vai classificar como poder absoluto. Então, estou falando da política. Então, a formação dos estados nacionais modernos nada mais é do que um processo de centralização, de concentração do poder político, né? E aí ele vai se tornar o quê? Absoluto, ele se torna absoluto, né? Isso dá início à fase da modernidade. Ah, Jean, por isso que a Kelly, quando estava falando lá nas grandes navegações, já é a Idade Moderna, aqui comigo. Então agora a gente se encontrou, tá certo? Agora eu estou em paralelo com a Kelly. Entendeu? Em paralelo com a Kelly, tá bom? Kelly Xavier, beleza? Nossa professora de História e Sociologia, beleza? Meu abraço, né? Então a gente trabalha em parceria. Show de bola, Kelly. Beleza, gente? Então isso é super, hiper, mega importante. Agora, cara, eu lembrei de uma coisa importante. Eu tô aqui passeando pelo nosso material, viu? Eu lembrei de uma coisa importante, cara, que a gente pode aqui também destacar. Ah, cara, aquela, como é que eu posso dizer? Aos filhos dos senhores, depois do primeiro, só restava para esses caras, e era um pré-requisito, ser nobre, era justamente o quê? Fazer parte da cavalaria. Porque só era permitido fazer parte da cavalaria somente os nobres, mas não o primeiro, porque o primeiro, como a gente aprendeu, ele era quase todo o benefício, né? O feudo do papai, tá bom? Cara, é muito interessante, né? A cavalaria na Idade Média, na verdade, ela é o exército da época. E aí o cara que fazia parte da cavalaria, meu filho,
ele era a literatura, né? Ela começou a fazer essa relação, né? Dos cavaleiros, né? Contando as histórias de bravura, né? Esse cara, esse cavaleiro, ele, através de uma relação de poder chamado de suzerania e vassalagem, né? O próprio vassalo em si, ele que estava numa condição de um nobre menor, né? E ele tinha que honrar com a sua própria vida, a defesa do nobre maior, que nada mais é do que o suzerano. Então o suzerano, na verdade, esse cara, ele, no final das batalhas, das conquistas, então ele cedia aos nobres menores, aos cavaleiros, que prestavam fidelidade com sua própria vida, em honra do próprio suzerano, presentes, os despojos da guerra, que pouco a pouco, potencialmente ele poderia se tornar o quê? Também um suzerano e ter seus próprios vassalos e ter muitas fortunas. Então, esse desejo de dar um estilo que a arte, a própria literatura, né, ela começou a desenvolver também na própria vida, né, as conversas da corte, as fofocas, entende? Me fofoca é que não falta na história, meu filho, tá certo? Fofoca, os jogos, né, os desportos. E aí, meu amigo, não tem outra. A vida pede à própria literatura motivos, formas, e isso vai copiar a própria vida. Então, é como se fosse assim: João, qual é a cópia da vida? Me dá um exemplo de uma cópia da vida. Meu amigo, fofoca. Cara, a corte era um verdadeiro Big Brother, Babilônia valendo, entendeu? E aí, a literatura, ela é exercida principalmente por conta da própria cavalaria, o exército da época. Tá certo? Agora, para eu fechar aqui a minha revisão, tá certo? Bonitinho, os senhores e as senhoras, companheiros e companheiras, tá certo? Presta atenção, presta atenção. Não pode deixar de assistir o filme Cruzada, certo? Tá lá no Google Sala de Aula, que é o avanço dos ideais cristãos, que são as cruzadas. Lembrando que as cruzadas são expedições militares e religiosas. Não é só militar e nem é só religiosa, é militar e religiosa. Cara, isso aqui... Não, deixa eu resumir a questão. Bora resumir a questão? Bora resumir a questão aqui na apostila? Espera aí, deixa eu pegar aqui uma questão bem interessante. Deixa eu ver aqui, para a gente entender isso aqui. Aqui é clássico, é clássico. Presta atenção. Página 65 dos propostos. Questão número 11, do Paraná. Diz assim, ó: a todos os que partirem e morrerem no caminho, menino, pelo amor de Deus, presta atenção, em terra ou mar, ou que perderem a vida combatendo os pagãos, chupa essa mãe, se eu fosse você, eu marcava essa palavra, pagãos, será concedida a remissão dos pecados. Presta atenção de novo, essas palavras proferidas pelo Papa Urbano II, chupa essa manga mais uma vez. Foi o Papa Urbano II que falou isso. Entende? Em 1095, que é o ano que aconteceu o cisma do Oriente, o nascimento da Igreja Ortodoxa Grega, e pediu ajuda aos ortodoxos gregos para se juntar. Eu fico imaginando a conversa do Papa Urbano II com o alto escalão do sacerdócio da ortodoxia grega. Cara, eu sei que a gente tem nossas diferenças. Você já sabe a diferença, eu citei as três principais: nestorianismo, monofisismo e iconoclastia, não foi? Cara, mas apesar de todas as nossas diferenças, somos cristãos. E o nosso objetivo fundamental está lá no Oriente. Vou terminar de ler para terminar essa minha fala aqui agora. Lá vai na questão. Fizeram parte do discurso que chamavam os guerreiros cristãos. Tá vendo como eles são guerreiros? Então é uma expedição militar. Cristãos para o combate, inaugurando o movimento das cruzadas. Meu amigo, só faltava botar o sabre de luz na mão dos caras, né? Presta atenção. Lembra lá no filme Cruzada, que tem uma hora que eles vão para... Eles passam por Medina. Não, Medina não, eu não esqueci o nome da cidade. Tem uma cidade que vai dar acesso a Jerusalém. E aí fica um sacerdote, uns padrezinhos lá, e eles ficam assim: matar um infiel não é pecado, mas é o caminho para o paraíso. Eles ficam todo tempo repetindo. Aí aparece lá um templariozão lá, né, com aquele vestido branco, com aquela
cruz escarlate ali no peito. Aí ele fica todo tempo repetindo, matar um infiel não é pecado, mas é o caminho para o paraíso. Olha aqui a questão agora, vamos para o comando da questão. Sobre o tema que eu acabei de ler, assinale a alternativa correta. Letra A. A igreja dirigiu a atividade militar europeia no medievo, a Idade Média, né, que está entre a Idade Antiga e a Moderna, medievo, no meio, mesmo no meio, como o cearense diz, contra os infiéis. Meu pai, peraí, mas fala lá infiéis, lá no enunciado, tá entre aspas, e ele classifica quem são os infiéis: muçulmanos. Tu ouviu aí? Quem são os infiéis? Ouviu aí, Batman? Quem é? Os muçulmanos. Transformando as cruzadas em uma ocasião para o enriquecimento. Eles foram em busca também de riquezas lá no Oriente, na famosíssima Jerusalém, né? Que era considerado o umbigo do mundo. Mas tem uma questão aqui também que eu acho muito massa, que é a quinta na página 64, né? Ela diz assim, ó: Jacques Legoff, George B., especialistas em Idade Média. Eu tenho até livro desses elementos aqui também, tenho aqui ó, na minha bibliotecazinha aqui, né? Eu tenho livro desses casos, tá ali os bichinhos, olha as coisas ali, tem mais, viu? Não é só isso aí não, tem que ler, menino, tá pensando o quê? Tá certo? Olha o que é que ele diz aqui, ó. Dividiram a sociedade em 3 grandes ordens. A primeira, compreendida pelos integrantes do clero. Acabei de explicar a primeira ordem, primeiro estado. A segunda, reuniu os senhores feudais, né? Senhores feudais, que são os nobres, é a nobreza. E a última era constituída pelos servos. Sobre a sociedade feudal, é correto afirmar, a honra e a palavra tinham importância fundamental. Sendo os senhores feudais ligados por um complexo sistema de obrigações e tradições. Obrigações e tradições. Banalidades, talha, covéia, mão morta, né? Esse monte de coisa. Não pode deixar de assistir o filminho Cruzada que tá lá no Google Sala de Aula. Beleza? Tranquilo? Vou me despedir aqui de vocês com muita saudade e no mais, chupa essa manga! Uhul! Valeu, companheiros e companheiras! Tchau, tchau!